Tio, não come, não come, tem bicho, tá fedendo. O grito estridente da menina de 6 anos rasgou o silêncio da mansão como uma sirene de alerta. Rafael, que estava prestes a levar o garfo à boca, congelou. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, um estalo seco e violento ecoou pela sala de jantar. Plá! Lorena, a noiva de Rafael, num movimento de fúria cega, havia levantado da cadeira e desferido um tapa brutal na mãozinha de Belinha, que apontava desesperada para o prato do milionário. "Sua pirralha imunda!" berrou Lorena, o rosto vermelho de ódio, perdendo completamente a postura de dama da sociedade. "Quem você pensa que é para entrar na minha sala de jantar?" Belinha encolheu o corpo pequeno, segurando a mãozinha vermelha, e começou a chorar de dor e susto. "Ai, mamãe!" No mesmo segundo, um vulto atravessou a porta da cozinha. Era Marina, a faxineira. Ela não correu, ela voou. Num instinto puramente animal de proteção, Marina se atirou no chão frio de mármore, derrapando até alcançar a filha, abraçando-a com tanta força que seus próprios ossos doeram. Ela colocou o corpo como um escudo humano entre a menina e a mulher, que parecia um demônio vestido de seda. "Não bate nela! Pelo amor de Deus, dona Lorena, não bate na minha filha!" Marina gritou, a voz embargada pelo choro, sentindo o coração da menina bater descompassado contra o seu peito. "Ela é só uma criança, ela não sabe o que faz." Lorena estava descontrolada. Ela chutou a perna de Marina, que estava encolhida no chão. "Tire essa favelada e essa bastarda daqui agora!" Lorena gritava, apontando para a porta com a mão trêmula, as unhas perfeitas parecendo garras. "Vocês estragaram meu jantar. Eu avisei que não queria criança nessa casa. Seguranças, tirem essas duas daqui e joguem na calçada como o lixo que elas são." Na cabeceira da mesa, Rafael permanecia imóvel. Ele parecia uma estátua de gelo. Seus óculos escuros escondiam seus olhos e sua mão ainda segurava o garfo no ar, a centímetros da boca. O cheiro azedo que vinha do prato embrulhava o estômago, mas o som daquele tapa doía muito mais. "Nuns, você me ouviu, sua imprestável?" Lorena continuava berrando, humilhando Marina na frente dos empregados que espiavam aterrorizados da cozinha. "Sumam da minha frente e não pense que vai receber um centavo pelos dias trabalhados. Vou ligar para a agência e dizer que você roubou para você nunca mais conseguir emprego nessa cidade." Marina soluçava, abraçada à filha, sentindo o peso da injustiça esmagar seus ombros. Como tinham chegado àquele ponto? Tudo o que ela queria era trabalhar, garantir o sustento honesto. Mas ali estava ela, jogada no chão aos pés de uma mulher cruel, sendo tratada pior que um animal. Para entender como aquele jantar virou um pesadelo, precisamos voltar no tempo. Apenas 7 dias antes, a vida de Marina já estava por um fio. Era uma segunda-feira cinzenta e chuvosa. A chuva batia na janela da agência de empregos como se o céu estivesse chorando junto com Marina. Ela estava sentada num banco duro de plástico, apertando a alça da bolsa gasta. Ao lado dela, Belinha balançava as pernas curtas, desenhando num papel de rascunho com um toco de lápis que Marina tinha apontado com faca de cozinha. "Mãe, minha barriga tá fazendo barulho de monstro", sussurrou a menina, encostando a cabeça no braço da mãe. Marina sentiu uma facada no peito. Ela tinha apenas o dinheiro da passagem de volta. Na bolsa restava meio pacote de bolacha, água e sal, murchas pela umidade. Ela tirou 2 bolachas e entregou para a filha, tentando sorrir, mas seus olhos estavam tristes. "Come devagar, meu amor. Engana o monstro da barriga. A mamãe vai conseguir esse trabalho hoje, eu prometo. E a gente vai passar na padaria e comprar aquele frango assado que gira na máquina, tá bom? Aquele bem douradinho." Os olhos de Belinha brilharam. A promessa de um frango assado era como a promessa de um tesouro. "Marina da Silva", chamou a recepcionista com voz de tédio.
Marina entrou na sala de entrevistas tremendo. O recrutador nem olhou para ela, apenas folheou a ficha suja de café. A vaga era para faxineira em uma mansão no bairro mais rico da cidade. O salário era o triplo do normal, mas havia um aviso em letras garrafais vermelhas na ficha. Alta rotatividade. Paciência exigida. Ninguém durava mais de uma semana naquela casa. A senhora tem experiência em casas de alto padrão? Perguntou o homem sem interesse. Tenho sim, senhor. Limpo muito bem, sou rápida, discreta. Cozinho, lavo, passo. Faço o serviço de 3 se precisar. Eu preciso muito dessa vaga, senhor. Sou viúva. Meu marido faleceu num acidente de moto há 2 anos e é só eu e minha filha. O aluguel está atrasado. Se eu não pagar hoje... O homem suspirou e finalmente olhou para ela. Viu o desespero nos olhos daquela mulher jovem e bonita, mas cansada pela vida. O problema é a patroa. Dona Lorena é complicada. E o patrão, o Dr. Rafael, é inválido. Ele ficou cego num acidente há 2 anos. É depressivo, amargo, não pode ter barulho na casa. E tem uma regra inegociável: proibido levar filhos. O chão de Marina sumiu. A creche do bairro estava em greve há 2 semanas por falta de pagamento da prefeitura. A vizinha bondosa, que olhava Belinha, às vezes tinha viajado para o interior para cuidar da mãe doente. Marina não tinha ninguém. Mas ela olhou para a porta, onde sua filha comia bolacha murcha com fome, e tomou uma decisão desesperada. A decisão de uma mãe que não tem escolha. Eu tenho com quem deixar ela, sim, senhor. Minha tia mora perto. Pode deixar. Eu começo amanhã? Era mentira. Uma mentira perigosa. Mas a fome não aceita verdades. No dia seguinte, Marina chegou à mansão dos Alencar. Era uma fortaleza. Muros altos, câmeras, portões dourados. Ela entrou pela porta de serviço com o coração na boca, segurando a mão de Belinha com tanta força que os dedos da menina ficaram brancos. Ela agachou na frente da filha antes de entrar na cozinha. Filha, olha para a mamãe. Agora a gente vai brincar de espiã. Você é uma ninja invisível. Você vai ficar nesse cantinho da despensa bem quietinha. Ninguém pode te ver, ninguém pode te ouvir. Se você aparecer, a bruxa má pega a gente e o frango assado desaparece. Entendeu? Belinha, com seus olhos grandes e inteligentes, assentiu muito séria. Eu sou uma ninja, mamãe. Ninguém vai me ver. A primeira pessoa que Marina encontrou foi Lorena. Ela desceu as escadas flutuando num roupão de seda rosa que custava mais que todos os móveis da casa de Marina juntos. Ela era linda, mas tinha uma expressão de quem estava sentindo um cheiro ruim o tempo todo. Você é a nova? Lorena perguntou, olhando Marina de cima a baixo com desprezo, torcendo o nariz para as roupas simples da faxineira. O uniforme está ali. Se eu vir um grão de poeira, você está na rua. E não fale com o Dr. Rafael, a não ser que ele pergunte algo. Ele é cego e insuportável. Odeia gente tagarela. Ah, e se quebrar alguma coisa, eu desconto do seu fígado, porque do salário não vai dar. Marina engoliu o orgulho a seco, assentiu e começou o trabalho. A casa era enorme, fria e sem vida. Parecia um mausoléu de luxo. Foi na biblioteca que Marina viu Rafael pela primeira vez. Ele estava sentado numa poltrona de couro, virado para a janela fechada. As cortinas pesadas estavam cerradas, deixando o ambiente na penumbra. Ele segurava uma bengala branca com tanta força que os nós dos dedos estavam lívidos. Com licença, Dr. Rafael, disse Marina com a voz suave, tentando não assustá-lo. Vou limpar aqui rapidinho. Ele não respondeu. Apenas virou o rosto levemente na direção da voz. Marina sentiu um aperto no peito. A tristeza que emanava daquele homem era quase sólida. Ele parecia ter desistido de viver. Ela começou a limpar, movendo-se como uma pluma.
Enquanto passava o pano na mesa de mogno, viu um porta-retrato virado para baixo. Curiosa, ela o desvirou. Era uma foto de Rafael sorrindo, antes da cegueira, sentado ao piano. Ele parecia outra pessoa, cheio de luz. Deixe isso como estava. A voz dele soou rouca, grave, vinda das sombras. Marina deu um pulo de susto e virou a foto rapidamente. Desculpe, senhor. O senhor tem um sorriso muito bonito na foto. Rafael soltou um som amargo que parecia um riso quebrado. O homem da foto morreu no dia que os olhos dele apagaram. Marina terminou de limpar em silêncio, mas antes de sair, viu que ele tremia de frio. O ar-condicionado estava no máximo. Num impulso de bondade materna, ela pegou uma manta de lã que estava no sofá e, com todo o cuidado para não encostar nele, cobriu as pernas do patrão. Com licença, sussurrou ela, fechando a porta. Rafael ficou imóvel por alguns segundos. Ninguém fazia aquilo por ele naquela casa. Lorena costumava aumentar o ar-condicionado de propósito e sair esquecendo o controle longe do alcance dele. Quando o trinco da porta fez clique, Rafael fez algo que ninguém esperava. Ele abriu os olhos. Eles não estavam brancos nem opacos. Eram olhos castanhos, profundos, focados e atentos. Rafael olhou para a porta fechada, olhou para a manta sobre suas pernas e suspirou, passando a mão no rosto cansado. O segredo que Rafael guardava era pesado. 15 dias atrás, ele tinha viajado para os Estados Unidos com a desculpa de visitar um especialista em adaptação para cegos. Mas ele tinha ido fazer uma cirurgia experimental de transplante de córneas com células-tronco. E tinha dado certo. Quando o médico tirou as bandagens, a luz voltou. Rafael chorou como uma criança. Ele voltou para o Brasil eufórico, com o coração explodindo de amor, querendo fazer uma surpresa para Lorena. Entrou em casa em silêncio, querendo abraçar a noiva por trás. Mas ao se aproximar do escritório, ouviu a voz dela. Ela estava no telefone rindo. Claro que eu vou internar ele, amor, dizia Lorena com uma voz fria e calculista. Assim que a gente casar semana que vem e eu pegar a curatela total, eu jogo aquele cego inútil num asilo de luxo e a gente curte a herança em Paris. Ninguém aguenta ele. Ele é um peso morto. Só serve para assinar cheque. Naquele momento, Rafael morreu por dentro. A dor foi pior do que a cegueira. Ele recuou em choque e decidiu ali mesmo, continuaria cego. Precisava saber até onde a maldade dela ia. Precisava de provas concretas para não perder metade do seu império num divórcio. E no fundo ele tinha medo. Medo de descobrir que ninguém no mundo o amava de verdade. Mas a farsa cobrava um preço alto. Durante aquela semana em que Marina trabalhou na casa, Rafael viu coisas que reviraram seu estômago. Viu Lorena trocando seus remédios de pressão por pílulas de farinha. Viu ela chutando sua bengala para longe de propósito, só para vê-lo tatear o chão desesperado, enquanto ela filmava com o celular para mandar para o amante, segurando o riso. Mas ele também viu Marina. Viu, pelos cantos dos olhos semicerrados, como ela limpava o chão de joelhos até brilhar. Viu como ela olhava para ele com compaixão genuína, e não com pena. E no terceiro dia, ele descobriu o segredo de Marina. Ele estava no jardim, sentado no banco de pedra, fingindo ouvir a natureza. Ouviu passinhos leves na grama. Não eram os passos pesados de salto alto de Lorena, eram passinhos de criança. Oi, gigante, disse uma vozinha fina e curiosa. Rafael quase sorriu, mas manteve a expressão neutra. Quem está aí? Sou a Belinha, a espiã invisível. Mas a mamãe está limpando o banheiro lá em cima, então eu fugi um pouquinho. Você é muito grande, por isso que usa óculos de super-herói. Rafael sentiu um nó na garganta. A inocência daquela voz quebrou suas defesas. Eu uso óculos porque meus olhos estão dodói. Ele respondeu, entrando no jogo. Ah, Belinha pareceu pensar.
Ela se aproximou e tocou no joelho dele. O jardim tá bonito hoje. Tem uma flor aqui que é da cor da risada da minha mãe. Que cor é a risada da sua mãe? Perguntou Rafael, genuinamente encantado. Amarelo. Amarelo bem forte, igual ao sol quando tá quente. E tem outra que é vermelha igual a molho de tomate. Você quer segurar? Belinha colocou uma flor aveludada na mão dele. Rafael, que enxergava perfeitamente a flor vermelha vibrante, sentiu as lágrimas quentes escorrerem por trás dos óculos escuros. Aquela menina, filha da faxineira que ganhava um salário mínimo, tinha lhe dado mais atenção e carinho em 5 minutos do que sua noiva em 2 anos. Obrigado, Belinha. Ele sussurrou, a voz falhando. Tio, não conta pra ninguém que eu tô aqui, tá? A bruxa, quer dizer a dona Lorena, ela não gosta de criança. Ela tem cara de quem comeu limão azedo e esqueceu de cuspir. Rafael quase riu alto. Era a descrição perfeita. Seu segredo está guardado comigo, pequena espiã. Daquele dia em diante, Rafael passou a viver por aqueles breves momentos. A presença de Marina e Belinha trouxe cor de volta para a mansão cinza. Mas a maldade de Lorena não tinha limites. E o confronto final chegou naquela noite de sexta-feira. Lorena decidiu fazer um jantar romântico. Disse que dispensaria a cozinheira para preparar algo especial com as próprias mãos. Rafael, desconfiado, seguiu-a silenciosamente até a cozinha e espiou pela fresta da porta. O que ele viu fez seu sangue ferver. Lorena estava na bancada, rindo sozinha como uma louca. Ela pegou uma vasilha velha do fundo da geladeira com um resto de risoto de 3 dias atrás que já estava criando mofo. O cheiro era horrível. Aqui está seu jantar especial, meu amorzinho, ela debochou, despejando a gororoba num prato de ouro. Não satisfeita, ela foi até a lixeira, pegou uma casca de banana velha e marrom e passou na borda do prato. Depois, num ato de pura maldade, cuspiu em cima da comida e misturou tudo. Come tudo, seu cego inútil. Quem sabe você não pega uma infecção e morre logo para eu ficar viúva mais cedo. Enquanto isso, no forno, uma lagosta fresca e cheirosa estava pronta para ela. Marina, que estava terminando de lavar o chão da área de serviço, entrou na cozinha para guardar o balde e viu a cena. Ela viu Lorena cuspindo. Marina paralisou, levando a mão à boca em horror. Lorena virou-se e viu a faxineira. O sorriso dela sumiu. "O que você viu?" sibilou Lorena, avançando. "Dona Lorena, essa comida. O doutor Rafael vai passar mal. Isso é pecado, senhora", gaguejou Marina. Lorena agarrou o braço de Marina com força, cravando as unhas na carne. "Escuta aqui, sua morta de fome. Se você abrir essa boca imunda, eu digo para a polícia que você roubou meu anel de diamantes. Eu planto ele na sua bolsa agora mesmo. Quem você acha que o delegado vai ouvir? A futura viúva Alencar ou a faxineira que trouxe a filha remelenta escondida?" Marina tremeu. O medo da cadeia, de perder a filha, a paralisou. Eu não vi nada, senhora." "Ótimo. Vá para a despensa com a bastarda e fique lá até eu mandar sair." Marina correu, puxando Belinha, chorando de impotência. Mas Belinha era esperta. Belinha tinha ouvido tudo através da porta entreaberta. E a menina não entendia de ameaças ou polícia. Ela só entendia que o tio gigante ia comer comida com cuspe e bicho. Quando Lorena levou os pratos para a sala, Belinha aproveitou um descuido da mãe e escapou. E assim, voltamos ao momento presente, ao grito, ao tapa, ao caos. Lorena continuava gritando para os seguranças invisíveis, tentando pegar o telefone. Marina continuava no chão, protegendo a filha. Rafael sentiu algo quebrar dentro dele. Não era tristeza. Era a represa de paciência que finalmente explodia. Aquela mulher tinha ultrapassado todos os limites humanos. Ela tinha agredido a única pureza que restava naquela casa. Rafael soltou o garfo no prato. O barulho do metal batendo na porcelana foi seco, definitivo. Clang! "Chega!"
A voz dele saiu como um trovão, tão grave e potente que fez as paredes tremerem. Lorena parou de gritar assustada, derrubando o telefone no chão. Marina olhou para cima, com os olhos inchados. Rafael apoiou as mãos na mesa e levantou-se. Mas ele não se levantou tateando, inseguro, como fazia há 2 anos. Ele se levantou com a postura de um rei que recupera sua coroa e sua espada. Com a mão direita, ele alcançou o rosto. Num movimento lento, deliberado e aterrorizante para Lorena, ele retirou os óculos escuros e os jogou sobre a mesa. Lorena recuou um passo, a respiração presa. Ela olhou para os olhos de Rafael. E pela primeira vez em 2 anos, os olhos dele estavam fixos nos dela. Eles não vagavam pelo vazio. Eles a encaravam com um foco mortal, brilhando de fúria. O silêncio na sala era absoluto. Até o ar parecia ter parado. Belinha parou de chorar, olhando fascinada para o super-herói. Rafael contornou a mesa. Ele não usou a bengala. Ele desviou da cadeira com perfeição, desviou do tapete. Caminhou em linha reta, predador, até ficar a 1 palmo do rosto de Lorena, que estava branca como papel, tremendo da cabeça aos pés. R. Rafael? Ela gaguejou, a voz sumindo. Vi você... Rafael segurou o pulso de Lorena, o mesmo que tinha batido em Belinha. Ele apertou, firme, mostrando sua força. Eu vi, Lorena, disse ele, a voz baixa, vibrando de raiva contida. Eu vi você cuspindo no meu prato. Eu vi você pegando comida do lixo. Eu vi você trocando meus remédios. Eu vi você rindo com seu amante no telefone, planejando minha morte. Lorena tentou puxar o braço, em pânico total. Não, é mentira. Você está alucinando, amor. É um milagre. Seus olhos voltaram agora. Eu jamais faria... E eu se você bater numa criança. Rafael rugiu, cortando a mentira dela, a voz subindo de tom. Você levantou a mão para uma menina de 6 anos que só estava tentando me proteger da sua podridão. Ele soltou o braço dela com nojo, como se tivesse tocado em lixo tóxico. Lorena tropeçou para trás. Acabou. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Agora. Você não pode fazer isso. Lorena gritou, o desespero tomando conta, as lágrimas falsas começando a cair. A gente vai casar. Eu cuidei de você por 2 anos. Essa casa também é minha. Você cuidou de mim? Rafael riu, um som seco. Você me torturou, e essa casa é minha. Você assinou um contrato de separação total de bens, lembra? Achou que o ceguinho ia morrer logo. Azar o seu. Eu estou bem vivo. E enxergando cada centímetro da sua alma suja. Lorena olhou em volta, encurralada. Seus olhos caíram sobre Marina, que ainda estava no chão, perplexa. O ódio de Lorena encontrou um alvo. Foi ela! Lorena apontou, histérica. Essa faxineira fez macumba. Ela colocou coisas na sua cabeça. Ela e essa menina maldita armaram tudo. Rafael virou-se para Marina. Sua expressão de fúria desapareceu, dando lugar a uma suavidade que Lorena nunca tinha visto. Ele estendeu a mão para a faxineira. Levante-se, Marina, por favor. Marina, trêmula, segurou a mão firme dele e se levantou, puxando Belinha para perto de sua saia. Doutor Rafael, me desculpe, eu não queria causar confusão. Eu juro, você não causou confusão. Você me salvou, disse Rafael, olhando profundamente nos olhos de Marina e depois sorrindo para Belinha. Você foi meus olhos quando eu fingia não ter nenhum. Vocês foram a única verdade nessa casa de mentiras. Ele voltou a olhar para Lorena, que já estava recuando em direção à porta, percebendo que tinha perdido o controle sobre sua vítima. Saia! Gritou Rafael, apontando para a saída principal. E se levar um alfinete desta casa, eu chamo a polícia e entrego as gravações das câmeras de segurança que instalei no meu escritório semana passada. Eu tenho tudo gravado, Lorena.
o adultério, o envenenamento, os maus tratos. Quer pagar para ver? Lorena parou na porta. O ódio em seus olhos era algo palpável. Ela não parecia mais humana. Você vai se arrepender, Rafael, ela sibilou com a voz carregada de veneno puro. Você acha que venceu? Você é um aleijado emocional. E você... Ela fuzilou Marina com o olhar. Aproveite seus minutos de glória, faxineira de quinta, porque eu vou transformar a vida de vocês num inferno. Vocês não sabem com quem mexeram. Lorena bateu a porta com tanta força que o lustre de cristal no teto balançou. O silêncio voltou à sala. Mas agora era o silêncio do alívio. Rafael respirou fundo, passando a mão pelos cabelos, trêmulo pela descarga de adrenalina. Ele olhou para o prato de comida estragada na mesa e sentiu ânsia de vômito. Depois, olhou para baixo, para Belinha, que o observava com adoração. Você é um super-herói de verdade? Perguntou a menina baixinho. Rafael ajoelhou-se no chão, ficando na altura dela, ignorando o terno italiano caro. Não, pequena. Eu sou só um homem que estava perdido no escuro, e você acendeu a luz para mim. Ele olhou para Marina, que ainda chorava silenciosamente, aliviada, mas assustada com o futuro. Marina, disse ele com gentileza, vocês estão com fome? Marina assentiu, sem conseguir falar. Rafael levantou-se, pegou o prato de lagosta que seria de Lorena e que estava intocado e fumegante na outra ponta da mesa. Sentem-se, por favor. Hoje o jantar é nosso. Enquanto Marina sentava timidamente à mesa de um milionário, lá fora, sob a chuva torrencial, Lorena entrava em seu carro esportivo. Ela não estava chorando. O rosto dela estava contorcido num sorriso macabro. Ela pegou o celular e digitou um número que sabia de cor. Alô, Viana? Disse ela ao telefone, a voz fria como o gelo. O plano mudou. O ceguinho voltou a enxergar, mas ele cometeu um erro grave. Ele se apegou à filha da faxineira. Eu quero que você destrua aquela mulher. Quero ela na cadeia ainda esta semana. Vamos ver se o Rafael continua tão valente quando a namoradinha dele for presa como uma criminosa vulgar. Lorena acelerou o carro, cantando pneu, sumindo na noite escura, deixando para trás uma promessa de guerra que estava apenas começando. A chuva lá fora tinha diminuído para uma garoa fina e gelada, mas dentro da mansão, o ar pesava como chumbo. Rafael observava Marina e Belinha sentadas àquela mesa de jantar quilométrica. Os olhos das duas estavam vermelhos e inchados. Ele sentiu uma vergonha profunda que queimava seu rosto. Ele, Rafael Alencar, 36 anos, dono de metade dos imóveis comerciais da cidade, um homem que controlava impérios, precisou ser salvo por uma menina de 6 anos e uma faxineira que ele mal conhecia. Comam, por favor, disse Rafael, quebrando o silêncio, empurrando a travessa de lagosta intacta para mais perto de Belinha. Está quente. E eu garanto pela minha vida que ninguém cuspiu nessa aqui. Belinha olhou para a mãe, os olhinhos pidões esperando permissão. A fome de criança não entende de tragédias. Ela só dói. Marina, ainda com as mãos trêmulas sobre o colo, assentiu devagar. Pode comer, filha. A menina pegou um pedaço de pão e mordeu com vontade. Marina, no entanto, não conseguia nem engolir a saliva. Ela olhava para os lados, para os quadros de pintores famosos, para o lustre de cristal que valia mais que a casa dela inteira, e se sentia uma intrusa num mundo perigoso. Doutor Rafael, a voz dela saiu um fio, rouca de chorar. Eu agradeço a comida. Agradeço o senhor ter defendido a gente daquela mulher. Mas eu preciso ir embora agora. Rafael franziu a testa. Ir embora? Está chovendo, Marina. Se a dona Lorena voltar... Marina estremeceu. Ela disse que ia acabar com a minha vida. O senhor ouviu.
Gente como ela não ameaça da boca para fora. Eu sou só uma faxineira, doutor. A corda sempre arrebenta pro nosso lado. É melhor eu sumir no mundo. Vou pegar minhas coisas e ir para casa da minha tia no interior. Rafael levantou-se da cadeira abruptamente. O barulho assustou Marina. Ele caminhou até o outro lado da mesa e, num gesto que fez o coração dela parar, ajoelhou-se no chão frio, ficando na altura de Belinha. Belinha, disse ele, com uma suavidade que não combinava com o homem bravo de minutos atrás. Ele tirou uma mecha de cabelo suada do rosto da menina. Você sabe pedir desculpas quando faz algo errado? Sei sim, respondeu a menina, com a boca suja de molho de lagosta. A mamãe diz que desculpa é o band-aid do coração. Rafael sorriu. Um sorriso triste, mas que alcançou seus olhos castanhos. Sua mãe é uma mulher muito sábia. Então, eu queria pedir desculpas para você. Eu fui um covarde. Eu deixei aquela bruxa morar aqui e assustar você. Eu fui fraco, mas eu prometo, olhando no seu olho, que nunca mais ninguém vai levantar a mão para você nesta casa. Nem para você, nem para sua mãe. Você me perdoa, pequena espiã? Belinha parou de mastigar. Ela olhou fundo nos olhos dele, como se avaliasse a alma do gigante. Tá perdoado, tio, mas tem que dividir a sobremesa. Rafael riu. Foi uma risada curta, enferrujada pelo desuso, mas verdadeira. Ele se levantou e encarou Marina. Marina, eu não posso deixar vocês saírem daqui. Não hoje, mas doutor... Escuta, a Lorena é vingativa. Se vocês saírem daqui agora, sozinhas, na chuva, sem proteção, eu não sei o que ela pode fazer. Ela tem contatos, tem dinheiro, tem gente ruim na folha de pagamento. Aqui dentro, com meus muros de 4 metros e minhas câmeras, vocês estão seguras. Eu não tenho onde dormir aqui, doutor. Não posso dormir no sofá da sala. Eu tenho uma proposta, disse Rafael sério. A governanta da casa, a dona Cida, pediu demissão semana passada porque não aguentava mais os gritos da Lorena. A casa de hóspedes lá no fundo do jardim está vazia. É uma casa completa. Quarto, sala, cozinha. Eu quero que você more lá com a Belinha. Marina arregalou os olhos. Morar aqui? De favor? Não é de favor, é trabalho. Eu preciso de alguém de confiança, Marina. Alguém que não vai tentar me envenenar. Alguém que não vai roubar. Alguém que me salvou quando eu não merecia. Eu pago o triplo do que a agência combinou. Carteira assinada, plano de saúde para as duas. E a Belinha pode brincar no jardim o quanto quiser. Tem balanço lá no fundo que está enferrujando. Marina estava tonta. A oferta era a salvação dos seus problemas financeiros, mas o medo da patroa ainda a paralisava. Só peço uma coisa em troca, completou Rafael, a voz falhando um pouco. O quê? Que vocês não me deixem sozinho nessa escuridão de novo. Rafael tirou os óculos escuros que tinha recolhido da mesa e os guardou no bolso. Vocês foram a única coisa real que aconteceu na minha vida em 2 anos. Se vocês forem embora, a casa morre de novo. Por favor, fiquem. Marina olhou para a filha, que comia feliz e segura. Olhou para Rafael, que apesar do terno italiano, parecia um menino solitário implorando por companhia. E o coração de mãe, que sempre sabe onde há verdade, falou mais alto. A gente fica, Rafael. Mas só até a poeira baixar. Rafael suspirou, soltando o ar que nem sabia que estava prendendo. Obrigado, Marina. Você não vai se arrepender. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, as luzes da mansão Alencar permaneceram acesas até tarde. A casa respirava. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a atmosfera era irrespirável. Numa suíte presidencial de um hotel 5 estrelas, Lorena andava de um lado para o outro como uma onça enjaulada. O carpete estava manchado de vinho que ela tinha atirado contra a parede num acesso de raiva. A porta se abriu e um homem entrou.
alto, grisalho, com aquela arrogância de quem carrega uma arma na cintura e a lei no bolso. Era o delegado Viana, amante de Lorena e sócio oculto em seus esquemas. "Você demorou!" gritou Lorena, girando nos calcanhares. "Tive que despistar o plantão na delegacia, meu anjo." O que foi esse escândalo no telefone? O plano do casamento foi pro ralo? Lorena acendeu um cigarro com mãos trêmulas de ódio. O casamento, a herança, a curatela, tudo. O maldito cego voltou a enxergar Viana. O delegado parou de sorrir. "Como é?" Ele recuperou a visão e não contou para ninguém. Ele fingiu cegueira a semana toda. Aquele desgraçado viu tudo. Viu a comida podre, viu eu batendo na pirralha da faxineira. Ele me expulsou. E o pior, ele disse que tem gravações. Viana franziu a testa, preocupado. Gravações? Ele instalou câmeras no escritório e na sala. Se ele tiver áudio da gente conversando sobre a interdição, ou vídeo de eu trocando os remédios, eu vou presa por tentativa de homicídio, Viana. E você cai junto. O delegado sentou-se na poltrona, calculista. "Calma. Vídeo a gente contesta, diz que é montagem, deepfake, essas modernidades. O problema é a credibilidade dele. Se ele for depor agora com essa história de superação, o juiz come na mão dele. Então a gente destrói a credibilidade dele." Lorena jogou a cinza do cigarro no chão. "Ele está instável. Podemos dizer que é um surto. Mas o problema é que ele não está sozinho. A faxineira, a tal da Marina, ela ficou lá. A testemunha ocular." "Exato. Rafael está encantado por ela. Está comendo na mão daquela pobretona. Enquanto ela estiver lá, ele tem apoio emocional. Ele se sente forte." Viana sorriu, um sorriso de tubarão que sente cheiro de sangue. "Então a gente tira o alicerce dele. A gente arranca a namoradinha da jogada. Se o Rafael ficar sozinho de novo, isolado naquela mansão, desesperado, ele quebra. Ele vai implorar para você voltar e cuidar dele. E como a gente tira ela de lá?" Ele trancou os portões, trocou as senhas. O delegado levantou-se, foi até Lorena e a abraçou por trás, olhando o reflexo dos dois no espelho. "Você ainda tem aquele colar de diamantes, o Riviera, que a gente declarou como roubado mês passado para pegar o dinheiro do seguro?" Lorena arregalou os olhos e sorriu, entendendo o plano. "Está no cofre aqui do hotel." "Ótimo. É a arma do crime perfeita. Amanhã não, para não dar na vista. Deixa eles relaxarem. Deixa eles acharem que venceram. Daqui a 2 dias eu faço uma visita oficial. E eu te prometo, meu amor, aquela faxineira vai sair de lá algemada, direto para uma cela imunda, e o Rafael vai ficar tão destruído vendo a amada ser presa como ladra que vai comer na sua mão de novo." Os 2 dias que se seguiram foram, ironicamente, os mais felizes que aquela mansão já viu. A casa de hóspedes, que antes era apenas um depósito de móveis velhos, ganhou vida. Marina limpou, arejou, colocou flores colhidas no jardim, cheirava a lar. Rafael redescobriu a própria casa. Ele não precisava mais tatear as paredes. Ele andava com confiança, mas sempre procurava onde Marina estava. Numa tarde dourada de sol, Marina estava estendendo roupas no varal improvisado atrás da casa de hóspedes. Ela ouviu risadas e parou. No gramado, Rafael corria atrás de Belinha. O homem que antes mal saía da poltrona, agora suava a camisa tropeçando na grama, rindo alto. "Eu vou te pegar, sua espiãzinha", gritava ele. "Duvido, você corre igual pato gigante", provocava Belinha. Rafael alcançou a menina e a girou no ar. O som da gargalhada de Belinha encheu o coração de Marina de uma paz que ela não sentia desde que o marido morreu. Ela se pegou admirando Rafael. Não o dinheiro dele, mas o homem. O jeito carinhoso, a paciência, o brilho no olhar que tinha voltado. "Não se iluda, Marina", pensou ela, repreendendo a si mesma.
Ele é o patrão. Você é a funcionária. Isso é um conto de fadas que tem hora para acabar. Mas era difícil não se iludir quando naquela noite Rafael apareceu na porta da casa de hóspedes com ingredientes para a pizza. Eu não sei cozinhar muito bem, confessou ele com farinha no nariz. Mas sei fazer uma massa que minha nona ensinou. Posso jantar com vocês? A casa principal é muito grande e silenciosa. Marina sorriu e abriu a porta. Só se o senhor prometer não sujar minha cozinha toda. Prometo tentar. E pare de me chamar de senhor. Sou Rafael. A noite foi mágica. Eles fizeram pizza, riram da sujeira, comeram sentados no tapete da sala pequena. Belinha adormeceu com a cabeça no colo de Rafael, confiando nele plenamente. Quando Marina pegou a filha para levar para a cama, Rafael se levantou para ajudar. Eles ficaram parados na porta do quarto da menina, sob a luz suave do abajur. Obrigado, Marina, sussurrou Rafael. Ele estava muito perto. O cheiro do perfume dele, misturado com o cheiro de massa de pão, era inebriante. Eu achei que minha vida tinha acabado quando perdi a visão, mas acho que eu só comecei a enxergar de verdade quando você chegou. Marina sentiu o rosto queimar. Ela olhou para cima, para os olhos castanhos dele. Você é um homem bom, Rafael. Merece ser feliz. Rafael levantou a mão e, hesitante, tocou o rosto de Marina. O polegar dele acariciou a bochecha dela. O coração de Marina disparou como um tambor. O mundo parou. Ele inclinou o rosto levemente. O beijo era iminente, desejado, elétrico. Mas o trauma falou mais alto. Marina recuou um passo, assustada com a intensidade, assustada com o abismo social entre eles. Está tarde, Rafael. Rafael piscou, saindo do transe, e recolheu a mão, respeitoso. Claro, desculpe. Eu não queria... Desculpe. Boa noite, Marina. Boa noite. Ele saiu, caminhando pelo jardim escuro de volta para a mansão solitária. Marina ficou na janela vendo-o partir, com o coração apertado. Ela queria aquele beijo. Mas ela tinha medo de que aquele sonho virasse pesadelo. Ela não sabia que o pesadelo já estava armado e tinha a hora marcada para chegar. A manhã seguinte amanheceu nublada. O céu estava cinza chumbo, prometendo tempestade. Eram 10 da manhã. A rotina parecia estabelecida. Rafael estava no escritório da mansão principal, revisando com seu advogado a anulação do contrato de união estável. Marina estava na casa de hóspedes, organizando os brinquedos de Belinha. De repente, o interfone da mansão tocou, insistente, e então o barulho que gela o sangue de qualquer pessoa honesta, sirenes e batidas violentas no portão. Abram! Polícia Civil! Rafael correu para a sala assustado. O porteiro eletrônico mostrava viaturas. O que está acontecendo? Murmurou ele. Antes que ele pudesse reagir, o portão de pedestres foi forçado, ou alguém tinha a chave mestra. 4 policiais armados entraram no pátio, liderados por um homem que caminhava como se fosse dono do mundo, o delegado Viana. Rafael saiu na varanda. Mas que invasão é essa? Quem são vocês? Viana sorriu, ajeitando o distintivo no cinto. Bom dia, Dr. Rafael Alencar. Temos uma denúncia anônima grave e um mandado de busca e apreensão expedido em caráter de urgência. Busca do quê? Aqui não tem criminoso. Rafael estava indignado. A denúncia relata que uma funcionária da casa, Marina da Silva, furtou uma joia de valor inestimável da ex-noiva do senhor, Dona Lorena. Um colar Riviera de diamantes. Nesse momento, Marina saiu da casa de hóspedes, atraída pelo barulho, segurando a mão de Belinha. Ao ver a polícia, ela paralisou. Ali está ela, apontou Viana. Segurem a suspeita. 2 policiais correram até Marina. Ei, não toquem nela! Gritou Rafael, descendo as escadas correndo.
Isso é mentira, é armação da Lorena. Viana bloqueou o caminho de Rafael, empurrando-o pelo peito com força. Calma lá, doutor. O senhor não quer ser preso por desacato e obstrução, quer? Estamos cumprindo a lei. Vamos revistar os aposentos da suspeita. Eu não peguei nada, gritou Marina chorando, abraçando Belinha que já soluçava de medo. Rafael, pelo amor de Deus, vamos revistar a casa de hóspedes, ordenou Viana. Eu vou junto, exigiu Rafael. O senhor fica aqui contido. Procedimento de segurança, mentiu Viana, sinalizando para um policial segurar Rafael no jardim. Viana entrou na casa de hóspedes com outro policial e arrastou Marina junto. Belinha tentou entrar, mas foi barrada na porta gritando pela mãe. Lá dentro, longe dos olhos de Rafael, a farsa aconteceu. Viana começou a revirar as gavetas de Marina com violência. Jogou roupas simples no chão, chutou sapatos. Onde está? Confessa logo e a pena diminui, provocava ele. Eu não tenho nada, eu juro, soluçava Marina. Viana foi até a bolsa velha de Marina, pendurada numa cadeira. Ele ficou de costas para ela por um segundo. Com a habilidade de um batedor de carteira, tirou a caixinha de veludo do próprio bolso e a deslizou para dentro da bolsa aberta. Ora, o que temos aqui? Ele virou-se, triunfante, puxando o colar de diamantes de dentro da bolsa de Marina. A joia brilhou na penumbra da sala, acusadora. Flagrante delito. Furto qualificado mediante abuso de confiança. Não! Gritou Marina em choque. Você colocou isso aí! Eu vi! Rafael! Calada, ladra. Algema nela. O policial puxou os braços de Marina para trás com brutalidade. O clique frio do metal fechando nos pulsos foi o som do fim do mundo. Viana arrastou Marina para fora da casa de hóspedes, exibindo o colar para Rafael como um troféu. Encontramos, doutor. Estava na bolsa dela. A denúncia era quente. Isso é plantado, Rafael gritou, debatendo-se nos braços do policial que o segurava. Você colocou isso lá. Eu sei que foi você. Cuidado com as acusações, playboy. A prova material é irrefutável. Levem ela para a delegacia. Mamãe. Belinha correu e se agarrou às pernas da mãe algemada. Filha. Marina chorava desesperada. Rafael, cuida dela. Não deixa levarem ela pro abrigo. Tira essa criança daqui, ordenou Viana. Um policial arrancou Belinha das pernas da mãe e a empurrou. A menina caiu na grama, ralando o joelho. Rafael viu tudo, o empurrão, as algemas, o sorriso cínico de Viana. O sangue subiu à cabeça dele, mas ele percebeu que brigar fisicamente ali só pioraria tudo. Ele precisava ser inteligente. A viatura partiu, levando Marina, que olhava para trás pelo vidro traseiro com uma expressão de terror absoluto. O portão se fechou. O silêncio voltou, quebrado apenas pelo choro convulsivo de Belinha caída na grama. Viana tinha ido embora, achando que tinha vencido. Achando que Rafael era apenas um cego tolo que tinha voltado a enxergar, mas continuava ingênuo. Viana, na sua arrogância, nem se preocupou em procurar câmeras na casa de hóspedes. Afinal, era um barraco de empregada. Ele tinha verificado apenas as câmeras externas da mansão e sabia que os ângulos não pegavam o interior da casinha. Mas ele subestimou Rafael. Rafael correu até Belinha, pegou a menina no colo e a abraçou forte, sujando seu terno caro de terra e lágrimas. Passou, meu amor. Eu estou aqui, eu prometo. Eles levaram a mamãe gigante, a bruxa ganhou. Soluçava a menina. Rafael levantou-se com a menina no colo. Seus olhos estavam secos, focados, frios como gelo. Não, Belinha. A bruxa não ganhou. Ela só cavou a própria cova. Rafael caminhou a passos largos em direção à casa de hóspedes, onde a revista tinha acontecido. Ele entrou na sala bagunçada, com roupas de Marina espalhadas pelo chão.
Ele foi direto para uma estante alta, onde ficava um urso de pelúcia velho que Belinha tinha deixado lá. Rafael pegou o urso, virou-o de costas e abriu um zíper quase invisível na costura. De dentro do enchimento, Rafael tirou uma microcâmera espiã do tamanho de um dado. Ele tinha instalado aquilo no dia que elas se mudaram. Não para vigiá-las, mas porque sabia que Lorena era capaz de invadir aquele lugar para fazer mal a elas. Era sua paranoia de segurança falando mais alto e agora era sua salvação. A luzinha vermelha piscava, tinha bateria, tinha gravado. Rafael visualizou a cena. O ângulo da estante pegava a sala inteira, pegava a bolsa na cadeira e pegaria em alta definição e com áudio o momento exato em que o delegado Viana tirou a joia do próprio bolso e a plantou na bolsa de Marina. Rafael apertou a microcâmera na mão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Você cometeu um erro, Viana", sussurrou Rafael para o quarto vazio. "Você esqueceu que eu passei 2 anos no escuro aprendendo a ouvir o que ninguém diz e a ver o que ninguém mostra." Ele olhou para Belinha, que o observava curiosa, limpando as lágrimas. "Vamos, pequena, vamos buscar sua mãe e vamos derrubar todos eles." Rafael pegou o telefone e discou para seu advogado criminalista. "Alô, doutor Mendes, prepare o habeas corpus e chame a corregedoria da polícia. Eu tenho o vídeo do flagrante que eles forjaram. É hora do show." O cheiro era a primeira coisa que agredia os sentidos. Uma mistura de ferro enferrujado, mofo, suor azedo e desespero humano. Marina estava encolhida no canto de uma cela que deveria abrigar 4 mulheres, mas que naquela noite abrigava 12. O chão era de concreto frio e úmido. Ela abraçava os próprios joelhos, tentando se fazer pequena, invisível, fundindo-se às sombras. Exatamente como ela tinha ensinado Belinha a fazer na despensa da mansão. A diferença brutal era que ali, naquele inferno, não havia gigante para salvá-la. "Ei, novata!" A voz rouca veio de uma mulher com uma cicatriz no rosto, sentada no beliche superior. "Tá tremendo por quê? O que a madame fez? Roubou o quê?" Marina estremeceu. Ela ainda usava o uniforme de faxineira, agora sujo de terra e amassado pela brutalidade da prisão. Ela sentia os olhares predatórios das outras presas sobre ela. "Eu não roubei nada", sussurrou ela sem coragem de levantar os olhos. "Foi armado. O delegado, ele plantou uma joia na minha bolsa." Uma gargalhada coletiva, seca e sem alegria, encheu a cela. "Todas dizem isso, querida", zombou a mulher da cicatriz. "Aqui dentro não tem culpado. Todo mundo é santo até o juiz bater o martelo e te dar 5 anos de jaula. Se prepara, faxineira. A primeira noite é a pior. O frio entra nos ossos e a saudade rasga a alma." Marina fechou os olhos com força, tentando bloquear o som daquelas risadas. Uma lágrima quente e solitária escorreu pelo seu rosto sujo. A imagem de Belinha sendo empurrada na grama molhada, com o joelho ralado, gritando "mamãe", passava em loop na cabeça dela como um filme de terror. O medo não era da prisão, nem das outras presas, nem da comida azeda que tinham jogado por baixo das grades. O medo era perder a filha. O medo era o conselho tutelar bater na porta da mansão e levar sua menina para um abrigo, porque a mãe estava presa como ladra. "Rafael prometeu", ela repetia mentalmente, movendo os lábios em silêncio, como uma oração desesperada. Ele prometeu que cuidava dela. Mas a dúvida cruel e insidiosa corroía sua esperança. Rafael era um homem rico, um patrão. Homens ricos esquecem promessas feitas para faxineiras assim que a porta se fecha. Será que ele realmente ia lutar por ela contra um delegado de polícia e uma socialite poderosa? Ou será que, àquela altura, ele já tinha começado a duvidar? Será que ele olhou para o colar na mão do delegado e pensou: "Eu confiei nela e ela me roubou"? O tempo na cadeia não passa. Ele se arrasta pesado. Cada minuto parecia uma hora.
A noite caiu lá fora, transformando a pequena grade no alto da parede num quadrado negro. Marina não dormiu. Ela ficou vigiando a escuridão, rezando para que sua filha estivesse segura, aquecida, e por um milagre conseguisse dormir. Enquanto Marina sofria no frio da cela, na mansão Alencar, o clima não era de esquecimento, era de guerra. Rafael não tinha saído do escritório nem para beber água. A mesa de mogno maciço, antes organizada, agora estava coberta de papéis, monitores adicionais e xícaras de café intocadas. Num canto, no sofá de couro largo, Belinha dormia um sono agitado, coberta com o paletó de linho italiano de Rafael. Ele se recusou terminantemente a entregá-la para uma babá ou para o serviço social. "Ela fica comigo." Ele tinha rugido para o advogado horas antes. "Ninguém tira essa menina dessa casa até a mãe dela voltar." Cada vez que a menina se mexia no sono e soluçava baixinho chamando pela mãe, o ódio de Rafael contra Lorena e Viana aumentava um grau. Não era mais raiva, era uma fúria fria, calculista, perigosa. Na tela grande do computador, o vídeo da câmera escondida estava pausado no momento crucial. Era o frame da vitória. A mão do delegado Viana saindo do bolso do paletó, segurando a caixinha de veludo azul, exatamente um segundo antes de enfiá-la na bolsa de Marina. A imagem da câmera espiã 4K era cristalina. Dava para ver até o anel de formatura no dedo do delegado. Não havia dúvida. Não havia deepfake. Não havia defesa possível. Era um crime flagrante cometido por uma autoridade policial, gravado em alta definição. O telefone de Rafael tocou na mesa. Era a linha direta que ele mantinha aberta. "Rafael", a voz do Dr. Mendes, seu advogado criminalista, soou grave e urgente. "Estou saindo do gabinete do juiz de plantão agora. O corregedor da Polícia Civil está comigo na linha segura. Eles assistiram ao vídeo." "E então?", perguntou Rafael, os dedos tamborilando na mesa, impacientes. O corregedor ficou lívido, Rafael. Ele reconheceu o Viana imediatamente. Parece que a corregedoria já investigava o Viana por extorsão e venda de sentenças há meses, mas nunca tiveram uma prova material. O seu vídeo não é apenas uma prova de inocência da Marina. É a bala de prata que eles precisavam para derrubar um esquema podre inteiro. Eu não quero saber da carreira dele, Mendes, que ele apodreça. Eu quero saber da Marina. Quando ela sai, o juiz acabou de assinar o alvará de soltura e o trancamento do inquérito por flagrante forjado. E tem mais. Ele expediu um mandado de prisão preventiva para o delegado Carlos Viana, garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Rafael soltou o ar que prendia nos pulmões, sentindo os ombros relaxarem pela primeira vez em 12 horas. Ótimo, eu vou buscar ela agora mesmo. Espere, Rafael. O advogado hesitou. Temos uma situação tática delicada. O quê? A Polícia Federal e a Corregedoria vão cumprir o mandado contra o Viana na delegacia agora de manhã. É uma operação surpresa. Se você aparecer lá antes para buscar a Marina, pode alertar o Viana e ele pode tentar fugir ou destruir evidências. Precisamos que a prisão ocorra primeiro. E a Marina fica lá, esperando. Só mais 1 hora, Rafael. É necessário. E tem outra questão. A mandante, a Lorena. Exato. O vídeo prova, sem sombra de dúvida, que o Viana plantou a joia. Mas o vídeo não tem áudio da Lorena mandando ele fazer isso. O Viana é malandro. Ele pode cair sozinho, segurar a bronca e dizer que agiu por conta própria para resolver o caso rápido, protegendo a Lorena em troca de dinheiro ou apoio jurídico externo. Rafael olhou para a Belinha dormindo. Lembrou-se do tapa que Lorena deu na menina. Lembrou-se da comida podre. Lembrou-se da arrogância dela ao ser expulsa. Ela não podia sair impune. Se Lorena ficasse livre, com o dinheiro e o ódio que tinha, ela nunca deixaria Marina e Belinha em paz.
Se o Viana não entregar ela sai livre? Perguntou Rafael, a voz gelada. Provavelmente, sem uma prova direta de autoria intelectual, é difícil prender a mandante. Rafael estreitou os olhos. Ele olhou para o próprio reflexo na janela escura. Ele viu o homem que fingiu ser cego por uma semana para descobrir a verdade. Ele sabia jogar aquele jogo. Eu sei como pegar a Lorena, disse Rafael. Ela acha que eu sou instável. Ela acha que eu sou um cego emocionalmente dependente que acabou de perder o chão. Ela acha que eu estou sozinho e desesperado. O que você vai fazer? Vamos dar a ela exatamente o que ela quer ver. Vamos montar um palco, Mendes. Rafael, cuidado, isso é perigoso. Eu sei, mas ela cometeu o erro clássico dos vilões arrogantes. Ela subestimou a inteligência da vítima. Garanta que a Marina seja solta e trazida para cá em segurança, escoltada pela própria corregedoria, assim que o Viana for algemado. Não deixe ninguém tocar nela. Enquanto isso, eu vou preparar a recepção da Lorena. Rafael desligou o telefone. Ele foi até o sofá, ajoelhou-se e beijou a testa da menina adormecida. Acorda, pequena espiã, sussurrou ele. A gente vai trazer a mamãe para casa. E depois vamos pegar a bruxa. Na delegacia, a manhã começou com cheiro de café forte e arrogância. O delegado Viana estava em sua sala privativa, com os pés em cima da mesa, rindo ao telefone. Fica tranquila, meu amor. A faxineira passou a noite no chão duro, junto com as piores detentas da cidade. Hoje cedo eu assino a transferência dela para o presídio feminino estadual. Lá o tratamento é outro. Do outro lado da linha, no conforto de seu hotel, Lorena riu triunfante. Perfeito, Viana. O Rafael ligou para você? Umas 20 vezes. Mandei dizer que estava em diligência externa. Ele deve estar arrancando os cabelos. Ótimo. Agora é a minha vez. Já estou com a equipe médica pronta aqui. Vamos alegar que o Rafael teve um surto psicótico violento por causa do trauma da prisão da amada. Com ele internado e dopado numa clínica psiquiátrica de segurança máxima, eu assumo a curatela provisória e a gestão dos bens. E você, meu querido, ganha sua porcentagem gorda. Você é diabólica, Lorena. É por isso que eu te amo. Tenho que desligar. A ambulância já vai sair. Te vejo na comemoração. Viana desligou o telefone, sentindo-se o dono da cidade. Ele ajeitou a gravata, olhou-se no espelho e gritou para o escrivão. Ei, traz a presa da cela 3, a tal da Marina. Quero pegar o depoimento de confissão dela antes de despachar para o presídio. Quero ver ela chorar um pouco. Minutos depois, Marina foi trazida para a sala do delegado. Ela estava pálida, com olheiras profundas que pareciam hematomas, e o uniforme estava imundo. Mas ela não estava chorando. Ela entrou de cabeça erguida, com uma dignidade que irritou o delegado. Sentada, ordenou Viana, apontando para a cadeira de metal aparafusada no chão. Marina sentou-se, as mãos algemadas à frente do corpo. E então, dona Marina? Viana sorriu, girando uma caneta de ouro entre os dedos. Teve uma noite agradável? O colchão estava macio? Marina permaneceu em silêncio. Pensou melhor? Continuou ele. Se você assinar a confissão agora, eu posso falar com o juiz para aliviar sua pena. Diga que foi um momento de fraqueza, que você viu o brilho do diamante e a pobreza falou mais alto. É uma história bonita, o juiz vai ter pena. Marina levantou os olhos e encarou o delegado. Eu não vou assinar mentira nenhuma. O senhor sabe que colocou aquela joia na minha bolsa. O senhor sabe que eu sou inocente. Deus está vendo tudo o que o senhor faz. Viana soltou uma gargalhada seca. Deus não depõe em tribunal, minha filha. Aqui quem manda sou eu. Eu sou a lei. Eu tenho a prova, o flagrante e a testemunha. Você vai apodrecer na cadeia por 5 anos. E sabe o que vai acontecer com a sua filha? A menção à filha fez a máscara de força de Marina rachar. O lábio dela tremeu. Por favor,
Não mexe com a minha filha. O sistema de adoção é cruel, Marina. Uma menina bonitinha, filha de presidiária. Quem sabe onde ela vai parar? Assina logo essa porcaria. Viana empurrou o papel e a caneta na frente dela com violência. Nesse momento, a porta da sala do delegado não se abriu. Ela foi arrombada. Polícia Federal! Ninguém se mexe! Viana pulou da cadeira, derrubando o café quente na camisa. Mas que diabos! Quem ousa entrar assim na minha... 4 agentes táticos com fuzis e coletes pesados invadiram a sala. Atrás deles entrou um homem de terno cinza, com um semblante grave. Delegado Carlos Viana? Perguntou o homem, mostrando uma carteira funcional vermelha. Sou o Corregedor-Geral de Justiça. O senhor está preso. Viana ficou branco como cera de vela. Preso? Isso é um absurdo. Eu sou a autoridade máxima aqui. Sob qual acusação? Fraude processual, formação de quadrilha, denunciação caluniosa, abuso de autoridade e corrupção passiva. O corregedor fez um sinal. Agentes, algemem-no e apreendam o celular e a arma dele agora. Viana tentou recuar, gaguejando, procurando uma saída. Vocês não têm provas. É a palavra de uma faxineira ladra contra a de um delegado de carreira. Vocês vão se arrepender disso. Não, Viana, disse o corregedor com um desprezo palpável. Não é a palavra dela, é a imagem de uma câmera oculta 4K contra a sua estupidez. O senhor foi filmado plantando a prova. O show acabou. Os agentes federais imobilizaram Viana. Ele foi algemado com as mãos para trás, gritando ameaças vazias, enquanto era empurrado contra a parede, exatamente como ele fazia com os suspeitos. O corregedor virou-se para Marina. Ela assistia a tudo paralisada, as lágrimas finalmente escorrendo, sem entender se aquilo era real ou um delírio da febre de prisão. Um agente se aproximou e, com delicadeza, abriu as algemas de Marina. Senhora Marina? A voz do corregedor suavizou. Peço perdão em nome do Estado pelo que a senhora passou. O juiz expediu seu alvará de soltura imediata. A senhora está livre e é inocente. Marina esfregou os pulsos marcados. Ela olhou para Viana sendo arrastado para fora, humilhado. Depois olhou para o corregedor. E minha filha? Foi a única coisa que ela conseguiu perguntar. Ela está bem. O senhor Rafael Alencar enviou a equipe jurídica dele para levá-la de volta para casa. Vamos, minha equipe vai escoltá-la. Nada vai acontecer com a senhora. Marina levantou-se. As pernas estavam bambas, mas o coração parecia um pássaro solto. Ela saiu da sala, passando por Viana, que agora choramingava pedindo para ligar para o advogado. Marina não disse nada. Ela apenas saiu para o sol. O retorno à mansão Alencar foi como acordar de um pesadelo e descobrir que ainda se podia respirar. O carro preto blindado da equipe de Rafael estacionou na frente do pórtico imponente. Marina desceu, ainda com o uniforme sujo, sentindo o sol da manhã no rosto. A porta maciça da mansão se abriu e um pequeno furacão correu em sua direção. Mamãe! Belinha pulou nos braços de Marina com tanta força que as duas quase caíram. Marina caiu de joelhos na calçada de pedra, abraçando a filha, cheirando o cabelo dela, beijando o rosto, as mãos, chorando tudo o que tinha segurado na cela. Oh, minha filha, minha vida. A mamãe voltou, a mamãe está aqui. Ninguém vai separar a gente. Rafael estava parado na porta, observando. Ele não sorria. Ele estava com o maxilar travado, os olhos marejados, segurando uma onda de emoção que quase o derrubou. Ver o reencontro das duas confirmava que ele tinha feito a coisa certa, mas também aumentava sua fúria assassina contra quem tinha causado aquela dor. Marina levantou-se com Belinha no colo e olhou para Rafael. Rafael, ela disse, a voz embargada. O advogado me contou no carro, do vídeo,
das câmeras no urso de pelúcia. Você sabia? Eu não sabia quando eles iam atacar Marina. Mas eu sabia que eles eram capazes. Eu instalei aquilo para proteger vocês. Ele desceu os degraus e parou na frente dela. Me perdoa. Eu devia ter impedido antes de você entrar naquela viatura. Eu devia ter lutado. Você lutou, disse Marina, olhando nos olhos dele. Você me tirou de lá. Você salvou minha vida de novo. Ela se aproximou e, vencendo a barreira do medo, abraçou Rafael. Um abraço de gratidão, de alívio, de sobrevivência. Rafael fechou os olhos e a abraçou de volta, sentindo o corpo dela tremer. Acabou, Marina, sussurrou ele no cabelo dela. Acabou? Ela se afastou um pouco, o medo voltando aos olhos. O delegado foi preso, mas e a Lorena? Ela vai saber. Ela vai voltar com mais ódio ainda. Rafael olhou para o relógio de pulso. Ela não sabe de nada ainda. O Viana não teve tempo de avisar. E ela está vindo para cá agora mesmo. Marina arregalou os olhos, o pânico gelando seu sangue. O quê? Rafael, a gente tem que sair daqui, vamos fugir, tranca tudo. Não, disse Rafael com uma calma assustadora. Nós não vamos fugir. Nós não somos os criminosos aqui. Nós vamos acabar com isso de uma vez por todas. Ele segurou os ombros de Marina com firmeza. Marina, eu preciso que você confie em mim, mais uma vez. A Lorena está vindo com uma ambulância e um plano para me interditar. Ela acha que eu estou sozinho, em surto, desesperado pela sua prisão. Ela acha que venceu. O que você quer fazer? Eu quero que ela confesse. O vídeo pegou o Viana, mas não pegou ela mandando. Se a gente não pegar ela agora, no flagrante, ela escapa e continua nos perseguindo. A gente precisa cortar a cabeça da cobra. Rafael, isso é perigoso. Eu vou estar aqui. A polícia vai estar aqui escondida. Eu só preciso que você e a Belinha entrem na biblioteca agora e tranquem a porta. Há um vidro espelhado lá. Vocês vão ver tudo, mas ela não vai ver vocês. Marina olhou para a filha, depois para Rafael. Ela viu a determinação de ferro nos olhos dele. Aquele não era mais o homem cego e amargo do primeiro dia. Era um guerreiro disposto a queimar o mundo para proteger sua família. Tudo bem, disse Marina, enxugando as lágrimas. A gente confia em você, gigante. Rafael beijou a testa de Belinha. Vai com a mamãe, espiã. E lembra, silêncio total. A bruxa vai cair na própria armadilha. Marina e Belinha correram para a biblioteca. Rafael trancou a porta por fora e guardou a chave no bolso. Então, ele foi para a sala de estar. O palco estava pronto para o ato final. Ele bagunçou o próprio cabelo, deixando-o desgrenhado. Afrouxou a gravata, puxou a camisa para fora da calça, derrubou um vaso de flores no chão, espalhando terra e cacos de vidro pelo tapete persa. Virou uma cadeira pesada. A mansão precisava parecer o cenário de um surto psicótico, o cenário de um homem que perdeu a razão de dor. Ele sentou-se no sofá, no meio da bagunça, abraçou uma almofada e começou a balançar o corpo para frente e para trás, olhando para o nada, treinando seu olhar vago de cego. 5 minutos depois, o interfone não tocou. O portão principal foi aberto com o controle remoto que Lorena ainda tinha. Um carro de luxo parou lá fora. Depois, o som pesado de uma ambulância particular manobrando. Passos, saltos altos batendo no piso de mármore com a autoridade de quem é dona do lugar. E passos pesados de homens atrás dela. A porta da frente se abriu com estrondo. Rafael! A voz de Lorena ecoou pela sala, melosa, fingindo uma preocupação exagerada. Querido, sou eu. Eu vim te ajudar. Rafael não respondeu. Ele continuou balançando, murmurando coisas sem sentido, olhando para o vazio. Lorena entrou na sala. Ela vestia um vestido branco impecável, como um anjo salvador.
Atrás dela, 2 enfermeiros parrudos com camisas de força nas mãos e um médico com uma maleta de sedativos. Lorena parou. Ela olhou a bagunça. O vaso quebrado, a terra no chão e Rafael, destruído no sofá. Um sorriso lento, cruel e vitorioso se formou nos lábios vermelhos dela. O cenário era perfeito. O plano tinha funcionado melhor do que ela esperava. "Ah, doutor", disse ela para o médico com um tom teatral de tristeza. "Veja o estado dele. Ele surtou completamente depois que descobriu que a amante era uma ladra. Ele está agressivo, perigoso, perdido na própria escuridão." Ela começou a caminhar em direção a Rafael, como um predador se aproximando da presa ferida. Rafael sentiu o perfume dela se aproximando. Ele apertou a almofada. O coração batia forte, mas não de medo, de antecipação. A armadilha estava armada. E a ratazana tinha acabado de entrar na gaiola. O ar na sala de estar estava tão pesado que parecia difícil de respirar. O silêncio era quebrado apenas pelos murmúrios desconexos de Rafael, que se balançava no sofá, abraçado a uma almofada, com o olhar perdido num ponto cego da parede. Lorena, satisfeita com o que via, parou na frente dele e fez um sinal discreto para o médico que a acompanhava. "Doutor Nogueira", disse ela com a voz embargada, fingindo uma tristeza digna de novela. "É muito pior do que eu imaginava. Ele está completamente dissociado da realidade. Aquele vídeo da prisão da faxineira deve ter sido o golpe final na mente fragilizada dele." O médico, um homem baixo, calvo e suado, que segurava a maleta de sedativos com força, assentiu nervosamente. Ele sabia que aquilo era ilegal, mas o envelope de dinheiro que Lorena lhe dera falava mais alto. "O quadro é clássico, dona Lorena. Psicose traumática aguda com regressão infantil. Ele representa perigo iminente para si e para terceiros. A internação compulsória é a única saída humanitária. Já tenho a papelada assinada. Só precisamos contê-lo e aplicar o sedativo." "Façam isso", ordenou Lorena, a voz ficando fria como gelo. "Mas com cuidado. Não quero marcas visíveis no rosto dele. O juiz pode querer vê-lo amanhã na audiência de curatela." Os 2 enfermeiros, armários humanos vestidos de branco, deram um passo à frente, preparando as faixas de contenção. "Esperem", disse Lorena, levantando a mão com as unhas perfeitamente pintadas de vermelho sangue. "Deixem-me despedir do meu noivo. Talvez seja a última vez que ele me ouça com alguma lucidez antes de apagar." Ela caminhou até o sofá, desviando dos cacos de vidro do vaso quebrado com a ponta dos sapatos de grife. Ela parou na frente de Rafael e agachou-se, ficando na altura dos olhos dele, mas não o tocou. O nojo em seu olhar era visível. "Rafael?", chamou ela, suave como o silvo de uma serpente. "Amor? Você está me ouvindo? Sou eu, a Lorena." Rafael parou de balançar por um segundo. Ele virou o rosto lentamente para ela. Seus olhos estavam vazios, sem foco, como 2 poços escuros de dor. "Lorena..." A voz dele saiu trêmula, quebrada, infantil. "Está tudo escuro. Elas foram embora. A luz foi embora." "Eu sei, querido", sussurrou ela com um prazer sádico. "A luz acabou. Mas não se preocupe. Você vai para um lugar onde não precisa de luz, um lugar bem silencioso, com paredes brancas e acolchoadas. Você vai descansar lá para sempre. Você vai cuidar de tudo?", perguntou Rafael, agarrando o pulso dela com uma mão trêmula e suada. "Das empresas, da casa." Lorena sorriu, sentindo o poder absoluto correr em suas veias. "Vou cuidar de tudo, Rafael. Pode deixar. A primeira coisa que vou fazer é vender essa casa velha e úmida que eu odeio. Vou demitir todos esses empregados incompetentes que você tanto protege. Vou torrar o dinheiro que você guardou a vida toda em viagens que você nunca pôde fazer porque estava ocupado sendo cego e triste. E a Marina?
Perguntou Rafael, num sussurro desesperado, apertando o pulso dela. E a menina? Você prometeu que ia ajudar elas. A menção ao nome de Marina fez o sorriso de Lorena se transformar numa careta de ódio puro. O ciúme a corroía por dentro. Como aquele homem rico podia se importar tanto com uma ninguém? Ajudar? Ela riu baixo, um som maligno. Rafael, seu idiota sentimental, eu não vou ajudar aquela favelada. Eu vou garantir que ela apodreça na cadeia até morrer. Eu vou garantir que aquela bastarda filha dela vá para o pior orfanato do estado e seja esquecida pelo mundo. Mas por que, Lorena? Rafael insistiu, a voz ganhando um tom de choro. Elas não fizeram nada. A Marina é boa. Ela é melhor que você. Aquela frase foi o gatilho. O ego de Lorena explodiu. Melhor que eu? Lorena gritou, esquecendo-se do teatro, esquecendo-se do médico, esquecendo-se de tudo. Aquela limpadora de chão? Você me compara com aquela lixeira? Eu sou Lorena Albuquerque, eu sou a elite. Ela é um nada. Ela não roubou, murmurou Rafael. Eu sei que ela não roubou. É claro que ela não roubou, Lorena berrou, cuspindo as palavras na cara dele, cega de raiva. Ela é burra demais para roubar um diamante daqueles. Fui eu, Rafael. Fui eu que mandei o Viana plantar o colar na bolsa imunda dela. Foi fácil. Bastou um telefonema e um pouco de dinheiro e a vida da sua namoradinha santa acabou. E você, cego, inútil e louco, não pôde fazer nada para impedir. A sala ficou em silêncio por um segundo após o grito. A confissão pairava no ar, pesada e irreversível. Rafael ficou imóvel. Você mandou plantar a prova? Ele repetiu, a voz agora estranhamente firme, sem nenhum tremor. Mandei! E faria de novo. Lorena continuou, descontrolada. Eu devia ter mandado matar as duas atropeladas. Teria sido mais limpo. Mas ver você sofrer assim, ver você quebrar por causa daquela gentalha, é muito mais divertido. Lorena tentou puxar o braço de volta, satisfeita com a tortura psicológica, mas o aperto de Rafael travou como uma algema de aço. Me solta, Rafael! Está machucando, reclamou ela. Acabou o show. Enfermeiros, apliquem o sedativo agora. Os enfermeiros avançaram com a seringa pronta, a agulha brilhando na luz da sala. Mas então, o impossível aconteceu. O homem trêmulo, choroso e frágil do sofá desapareceu. Em seu lugar surgiu uma muralha. Rafael levantou-se num movimento único, fluido e poderoso, sem soltar o braço de Lorena. Ele a puxou para cima com tanta força que ela tropeçou nos saltos e quase caiu. Ninguém toca em mim! O grito de Rafael foi tão potente, tão carregado de autoridade e fúria contida, que os enfermeiros estancaram no lugar, assustados. O médico, pego de surpresa, deixou a maleta cair no chão com um estrondo. Bam! Rafael soltou o braço de Lorena com um empurrão firme, fazendo-a cambalear para trás até bater as costas na estante de livros. Ele passou a mão no cabelo, tirando os fios desgrenhados do rosto. Ajeitou o colarinho da camisa com calma. E quando olhou para Lorena, seus olhos não estavam vazios. Estavam límpidos, focados e queimando com a intensidade de um juiz diante do réu condenado. O que é isso? Gaguejou Lorena, encostada na estante, o coração disparando descompassado. Você está tendo um surto agressivo. Segurem ele, é perigoso. Eu estou mais lúcido do que nunca, Lorena, disse Rafael. A voz dele era calma, gelada, 1000 vezes mais assustadora que seus gritos. E eu quero te agradecer. Lorena piscou, confusa e aterrorizada. Me agradecer? Sim. Rafael apontou lentamente para um vaso de flores ornamentado em cima da lareira, bem de frente para onde eles estavam. Você vê aquele vaso azul? Dentro dele tem uma câmera de alta definição transmitindo ao vivo e com áudio. Lorena olhou para o vaso. Uma luzinha vermelha minúscula piscava entre as folhas artificiais.
O promotor de justiça e o chefe de polícia estão assistindo a essa live agora mesmo, continuou Rafael, implacável. O vídeo do Viana pegou o executor, mas faltava a prova contra a mandante. Obrigado por ser tão arrogante e ciumenta a ponto de confessar tudo em voz alta. Lorena empalideceu. O sangue fugiu de seu rosto. Ela parecia um fantasma. Isso é uma armadilha. Não, Lorena, isso é justiça. Rafael sorriu, mas não havia alegria no sorriso. E tem mais plateia. Rafael virou-se para a porta da biblioteca e disse em voz alta: Podem sair, ela já confessou. A chave girou na fechadura. Clique. A porta se abriu lentamente e de lá saiu Marina. Não a faxineira de uniforme sujo e cabeça baixa que Lorena tinha visto ser arrastada pela polícia dias atrás. Marina tinha tomado um banho, vestia uma roupa limpa e digna e segurava a mão de Belinha com firmeza. Mas o que mudava tudo não era a roupa, era o olhar. Marina olhava para Lorena não com medo, mas com a superioridade moral de quem atravessou o inferno e voltou intacta. Você? Lorena gritou histérica, os olhos quase saltando das órbitas. O que essa bandida fugitiva está fazendo aqui? Chamem a polícia, ela fugiu da cadeia. A polícia já está aqui, Lorena, disse Marina com a voz firme e serena. Mas dessa vez, não é para mim que eles vieram. Rafael olhou para a varanda e deu o sinal. Agora! O som de vidro estilhaçando encheu a sala. As portas da varanda que davam para o jardim foram abertas com violência pela equipe tática da Polícia Federal. Polícia Federal! Mãos na cabeça! Todos no chão! O caos explodiu. O médico tentou correr para a cozinha, mas foi derrubado por um agente num tackle perfeito. Os enfermeiros, percebendo que o jogo tinha virado, se jogaram no chão com as mãos na nuca, rendidos. Lorena ficou parada no meio da sala, girando a cabeça de um lado para o outro como um animal encurralado. Ela olhou para a porta da frente, bloqueada por agentes. Olhou para a varanda, cheia de policiais armados. Ela olhou para Rafael e Marina, parados lado a lado, unidos e intocáveis. O ódio tomou conta da pouca razão que lhe restava. Eu vou matar vocês! Ela berrou, a voz distorcida, irreconhecível, animalesca. Num último ato de loucura suicida, Lorena pegou um abridor de cartas de metal pesado e pontiagudo que estava sobre a mesa de centro e avançou correndo contra Marina. Cuidado! Gritou Rafael. Mãe! Gritou Belinha. Mas Marina não recuou. Anos limpando o chão, carregando peso, defendendo a filha sozinha na vida e sobrevivendo à dureza da periferia, deram a Marina reflexos e uma força que a dondoca Lorena desconhecia. Quando Lorena levantou o braço para atacar, Marina deu um passo à frente e segurou o pulso da vilã no ar. O impacto foi seco. Marina nem piscou. Ela olhou nos olhos insanos de Lorena e torceu o braço dela com técnica e força. Lorena gritou de dor e largou o objeto, que caiu tilintando no chão. Nunca mais, disse Marina com a voz baixa e perigosa, empurrando Lorena para trás. Nunca mais chegue perto da minha família. Lorena caiu sentada no tapete, humilhada, descabelada, derrotada pela mulher que ela chamava de lixo. 2 agentes federais avançaram e levantaram Lorena com brutalidade. Lorena Albuquerque, anunciou o agente-chefe, algemando-a. A senhora está presa em flagrante por tentativa de homicídio, além de formação de quadrilha, cárcere privado e denunciação caluniosa. O metal frio das algemas fechou nos pulsos dela, o som da justiça. Não! Vocês não sabem quem eu sou! Gritava Lorena esperneando. Eu sou rica! Eu vou processar todos vocês! Rafael, faça alguma coisa! Eu sou sua noiva! Você me ama! Rafael caminhou até ela. Ele parou a um passo de distância. Ele olhou para a mulher que o torturou, enganou e isolou por 2 anos. E não sentiu raiva, sentiu pena.
Pena de alguém tão pobre de espírito que precisava destruir os outros para se sentir alguém. Você não é minha noiva, Lorena, disse Rafael tranquilo. Você é apenas uma página triste da minha vida que eu acabo de arrancar e jogar no lixo. Eu te odeio, seu cego maldito. Ela cuspia as palavras, a maquiagem borrada pelas lágrimas de ódio. Levem-na daqui, ordenou Rafael virando as costas. Lorena foi arrastada para fora da mansão, xingando, perdendo o sapato no caminho. A dama da sociedade saiu como uma criminosa comum, sob os flashes das câmeras da imprensa que já se aglomerava no portão, avisada anonimamente pelo advogado de Rafael. O médico e os enfermeiros foram levados logo atrás, em fila indiana. E então, de repente, a sala ficou silenciosa. O silêncio pós-batalha. Aquele silêncio onde se ouve apenas a respiração de quem sobreviveu. Rafael respirou fundo, sentindo o ar entrar limpo em seus pulmões pela primeira vez em anos. Ele olhou para a sala destruída, vasos quebrados, terra, móveis virados. Mas ele nunca tinha achado aquela casa tão bonita, porque no meio da bagunça estavam Marina e Belinha, vivas, livres. Gigante! Chamou Belinha com a voz baixinha, puxando a calça dele. A bruxa foi embora para sempre? Rafael ajoelhou-se, ignorando os cacos de vidro no chão. Ele abriu os braços. Para sempre, minha espiã. Para sempre. E se ela tentar voltar, a gente expulsa ela de novo. Belinha correu e se jogou no abraço dele. Marina veio logo atrás e Rafael a puxou pela cintura. Os três ficaram ali, abraçados no meio da sala, chorando e rindo ao mesmo tempo, num nó de braços e alívio que nada poderia desatar. Obrigada, sussurrou Marina no ouvido dele, escondendo o rosto no pescoço dele. Você cumpriu sua promessa. Você lutou por mim. Eu sempre vou lutar, Marina. Rafael beijou o cabelo dela. Enquanto eu tiver vida, ninguém toca em vocês. 1 ano depois, a mansão Alencar estava irreconhecível. Onde antes havia cortinas pesadas, escuridão e cheiro de mofo, agora havia janelas abertas, luz do sol e vasos de flores frescas em cada canto. Onde havia silêncio de túmulo, agora havia música. O jardim estava decorado com balões coloridos, mesas com toalhas brancas e amarelas e um bolo enorme de 3 andares. Era o aniversário de 7 anos de Belinha. A casa estava cheia. Não de gente rica e falsa da alta sociedade que frequentava os jantares de Lorena para falar mal pelas costas, mas de gente verdadeira. A tia de Marina veio do interior. Os vizinhos da antiga rua. Os funcionários da mansão, que agora trabalhavam sorrindo e eram tratados como família. Rafael estava na churrasqueira, virando espetinhos, usando uma camisa polo simples e bermuda, parecendo 10 anos mais jovem e 100 quilos mais leve. Marina atravessou o jardim, carregando uma bandeja de brigadeiros. Ela usava um vestido amarelo leve, da cor que Belinha dizia ser a risada dela. Ela estava radiante. Não havia mais olheiras, nem medo, nem a postura curvada de quem espera um golpe da vida. Ei, aniversariante! Chamou Rafael. Belinha veio correndo, com o rosto sujo de cobertura de bolo, seguida pelo Sherlock, o cachorro vira-lata que eles adotaram. O que foi, pai? A palavra saiu natural. Pai. No começo ela chamava de gigante. Depois, tio Rafa. Mas nos últimos meses, depois que o processo de adoção socioafetiva saiu, o pai veio. E toda vez que Rafael ouvia aquela palavra de 3 letras, ele sentia que tinha ganhado na loteria. Vem cá, tenho um presente para você, mas é um presente para sua mãe também. Ele fez um sinal para o DJ, o motorista da casa, e a música baixou. Todos os convidados olharam. Rafael pegou o microfone. Pessoal, 1 minuto de atenção, por favor. O silêncio se fez, cheio de sorrisos cúmplices.
Rafael olhou para a multidão. Depois focou em Marina, que estava parada perto da mesa do bolo, limpando as mãos no avental, corada. Muita gente me pergunta como eu recuperei a visão. Começou Rafael, a voz emocionada. Eles falam da cirurgia nos Estados Unidos, dos médicos, da tecnologia. Mas a verdade é que eu continuei cego depois da cirurgia. Eu via as coisas, mas não enxergava a vida. Ele caminhou até Marina e segurou a mão dela na frente de todos. Eu só comecei a enxergar de verdade no dia em que uma faxineira entrou no meu escritório escuro e cobriu minhas pernas com uma manta, achando que eu estava dormindo. No dia em que uma menininha me deu uma flor e disse que ela tinha a cor da risada da mãe dela. Marina já estava chorando, sorrindo entre as lágrimas. Vocês me salvaram de uma escuridão que a medicina não cura. Vocês me ensinaram que família não é sangue, é lealdade. É quem segura sua mão quando o mundo desaba. Rafael colocou a mão no bolso e tirou uma caixinha. Não era de veludo chique. Era uma caixinha de madeira, entalhada à mão, simples e eterna. Ele se ajoelhou ali, na grama. Marina da Silva, você aceita deixar de ser a mulher que limpa a minha casa para ser a mulher que manda nela e no meu coração? Você aceita se casar comigo? Marina levou as mãos à boca, soluçando de felicidade. Belinha começou a pular ao lado deles. Aceita! 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 Gritava a menina. Marina riu. Eu aceito, Rafael. Eu aceito 1000 vezes. Rafael levantou-se e colocou o anel no dedo dela. Um anel com uma pedra amarela, citrino, brilhante como o sol. Eles se beijaram sob os aplausos e assobios dos convidados. Longe dali, a justiça também tinha sua forma de equilíbrio. No presídio feminino de segurança máxima, o sol entrava fraco através de grades pesadas. Lorena Albuquerque, ex-socialite, estava de joelhos no chão de cimento áspero de um corredor longo. Ela usava um uniforme cinza, largo e sem forma. Seus cabelos, antes perfeitos, estavam presos num rabo de cavalo oleoso. Bora, Albuquerque! Gritou a carcereira, batendo o cacetete na parede. Esse chão tá imundo! Esfrega direito! Você não é madame aqui, não! Lorena mergulhou o pano na água suja do balde. A água era cinza e cheirava a desinfetante barato. Suas mãos, que nunca tinham segurado nada mais pesado que uma bolsa de grife, estavam calejadas. Ela esfregou o chão. O movimento repetitivo doía nos ombros. Ao seu lado, outra presa riu, reconhecendo-a. Olha só a ironia, hein, Lorena? Dizem que você foi presa porque humilhou uma faxineira. E agora você é a faxineira da cadeia. O mundo dá voltas, né? Lorena não respondeu. Ela apenas esfregou o chão, pagando cada centavo de sua dívida, enquanto lá fora, a família que ela tentou destruir vivia o seu felizes para sempre. Gostou dessa história emocionante? Você acha que a Lorena teve o castigo que merecia, limpando o chão da cadeia? Ou foi pouco pelo que ela fez? O que você achou da atitude do Rafael de adotar a Belinha e formar essa família linda? Me conta aqui nos comentários. Quero saber sua opinião. Até a próxima história.